O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não se compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para esses o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando-se sobre si mesmo os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou se condescendem em admiti-la, contestando-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas do mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem pela medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo, compreender, não podem crer na possibilidade de que não compreende. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Então, meus irmãos, para as nossas reflexões, vamos agora à nossa prece inicial. Então, vamos agradecer a espiritualidade, agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus por ter nos proporcionado vir hoje até a casa de Ismael, essa casa de luz e de oração que sempre nos abriga em nossas dificuldades. Nós que viemos aqui hoje possamos estar de coração puro, de coração aberto, para receber todas aquelas bênçãos que aqui viemos buscar, o alívio, o amparo e a paz do Mestre Jesus. Que nesta tarde, ao chegarmos aqui, sabemos com certeza que já estamos sendo atendidos, com essa bênção que vem do alto, a bênção do Pai, a bênção de Deus. Obrigado, Pai amado, por mais essa oportunidade e que assim seja. Meus irmãos, hoje a exposição é com o nosso irmão da Dom Feliciano, o Marcos Mienski. Uma excelente tarde a todos nós, que a paz de Jesus de Nazaré se faça hoje e sempre junto de nós, dos nossos mais amados, dos nossos mais queridos, estando eles aqui na terra ou no mundo maior. Que cada um de nós, que na tarde de hoje acorreram a esta casa de luz, possa sair daqui, encarnado ou desencarnado, bem melhor do que quando aqui entrou. Que os nossos lares nessa hora, em nome de Jesus de Nazaré, possam ser visitados pelos seus mensageiros de luz, levando amor, concórdia, paz, união, harmonia, saúde nos corpos físicos, mas principalmente, meus irmãos, paz e equilíbrio no espírito imortal. Para a nossa reflexão na tarde de hoje, nos foi proposto a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis divinas ou leis naturais. Mais precisamente, a questão 642, aonde Allan Kardec questiona as entidades benevolentes. Ele faz o segundo questionamento: basta não praticar o mal para agradar a Deus e assegurar um futuro melhor? E os amigos do mundo maior respondem: não, não mais uma vez. É necessário fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que seja resultado do bem que não praticou.
Reza a lenda hindu que uma fêmea de urubu voava no céu azul a uma altitude considerável. Procurava ela na terra um lago para saciar a sede. E lá de cima, 3, 4 quilômetros de altura, ela observa um lago cercado por uma frondosa floresta. Ela começa a fazer a sua planagem em círculos, descendo em direção ao lago. E mais ou menos 1 quilômetro de altura, ela observa nas sombras das árvores uma ave linda, maravilhosa. Ela desce, toma água e observa que aquela ave sai das sombras das árvores com a elegância de uma Gisele Bündchen. Aproxima-se do lago e começa a beber. Ela fica observando. Quando a ave, um pavão macho, termina de saciar a sede, de beber a sua água, a urubu fêmea olha para ele e diz: como tu és belo! Que coisa linda esse tupete sobre a tua cabeça! Parece a coroa de uma rainha, de um rei. O que é a plumagem do teu pescoço? Quando tu viras a cabeça de lado, parece o esplendor de 1000 luzes. O que é essa tua cauda aberta em leque? Parece um arco-íris em 3D. Como tu és lindo! E o pavão olha para o urubu fêmea e diz: que adianta? Eu terei a elegância do caminhar de uma Gisele Bündchen. Que adianta as plumas sobre a minha cabeça, as penas no meu pescoço ou a beleza da minha cauda? Se eu vivo a andar pelas sombras das árvores, o máximo que eu consigo voar é 2 metros do chão para quando a noite se aproxima, eu ficar no aconchego e na segurança de um galho de uma árvore, evitando assim os predadores da noite. Eu invejo vocês. E a fêmea urubu diz: nos inveja? Eu feia desse jeito? Sim. Quando eu olho para o céu azul e vejo um de vocês sangrando os ares, nessa imensidão maravilhosa, ou seja, num dia de céu azul de brigadeiro, ou num dia com nuvens, às vezes até com nuvens negras, como é lindo o planar de vocês nas alturas. Que inveja eu tenho de vocês. E aí a urubu fêmea teve uma ideia. Sabe o que a gente podia fazer? Nós poderíamos acasalar. E os nossos filhos teriam a tua beleza e poderiam voar como eu voo. O pavão parou, pensou e disse: ótimo, vamos acasalar. Acasalaram. No dia seguinte, o papai faceiro, a mamãe faceira, procuravam gravetos, plumas, folhas secas e construíram um lindo ninho. 15 dias após, a fêmea urubu colocava 3 ovinhos. E 33 dias após, de choco, sempre que ela saía do ninho, o papai ficava em torno dos 3 ovinhos, curtindo aquela maravilha da natureza, protegendo seus futuros filhotes. 33 dias após, eclodem os 3 ovinhos. Os filhotinhos de plumagem branca, passados 77 dias, de muitos insetos sendo devorados, o papai pavão procurando minhocas para dar para os filhotes. 77 dias após eclodirem, 2 aves fêmeas e uma macho. O macho adolescente, já aos 77 dias, emite o primeiro glu-glu-glu-glu-glu que se ouviu na terra. Haviam nascido 3 filhotes de peru. E o que é um peru? É uma ave meia sem graça, até meio feia, pode-se dizer, e não consegue voar mais do que 2 metros do solo. Moral da história, meus irmãos: cada um de nós é o ser mais bonito, belo e perfeito que Deus poderia colocar aqui na Terra para cumprir a missão que nós nos propomos antes de reencarnar. Cada um de nós já somos lindos por natureza. Cada um de nós é uma estrela na constelação da humanidade. E provavelmente seja por isso que o Mestre Jesus imperativamente afirmou: que brilhe a vossa luz. Cada um de nós tem luz própria e que ela possa brilhar por muitas e muitas e muitas nações. Apenas não fazer o mal.
aqui no sul, no garrão da pátria do Evangelho, nós temos o hábito de dizer que uma pessoa que não faz o mal e que também não faz o bem, ela é insonsa, né? Não faz o bem, não faz o mal, é uma pessoa insonsa. E o que é uma pessoa insonsa? É uma pessoa que falta o quê? Tempero, falta o sal. E o doce e meigo Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, nos disse: vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra. E o que é o sal? O sal, ele é vida. Por que o sal é vida? Se nós estivermos andando na via pública ou dentro da nossa casa sozinho, nós tivermos uma síncope, nós desmaiarmos, alguém por caridade chama o SAMU, eles vêm, nos levam para a emergência do hospital mais próximo e ao chegarmos na emergência do hospital, a primeira providência que a equipe de enfermagem toma é cateterizar um vaso periférico e começar a injetar cloreto de sódio, soro fisiológico, ou seja, sal. Ah, mas tem o soro glicosato também a 5%. Sim, tem. Mas o motivo da síncope, se o motivo do desmaio foi porque a nossa taxa de glicose está muito alta, nós somos diabéticos e não sabemos, pois que a diabetes é uma doença silenciosa, assim como a hipertensão, vai causar mais mal para a saúde. Então, a primeira providência que se faz quando se encontra um indivíduo, se ele entra na emergência desacordado, cloreto de sódio na veia. Cateteriza a veia, começa a injetar o cloreto de sódio, ou seja, o soro da vida. E o sal também, meus irmãos, ele é um conservante. No século XIX, o início do século XIX, o estado do Amazonas e o estado do Rio Grande do Sul disputavam a hegemonia econômica do nosso país, pois que na Amazônia se produzia o ouro branco, que era o látex da seringueira, e no Rio Grande do Sul, o charque. Uruguaiana, Alegrete produziam o gado, vinham para Pelotas, ali os animais eram carneados e a céu aberto. A carne era salgada e ficavam secando ali. E o Rio Grande do Sul ganhava horrores de dinheiro com isso. Numa bela noite, um dos estancieiros, dono de uma grande charqueada, estava à mesa jantando, e naquela época nós vivíamos mais naturalmente, né? A gente dormia com as galinhas e acordava com os galos. Então, geralmente, as pessoas, ao entardecer, quando o sol começava a se pôr, jantava. E na estância desse senhor não foi diferente. Um homem digno, nobre, jantou e, ao término da janta, ele secou a boca com o guardanapo e disse para sua esposa: nós temos uma mesa alta, farta, e às vezes a gente está brigando e discutindo. Tu já notou que os nossos escravos que ficam na senzala aqui embaixo da nossa casa, eles sempre jantam e estão sempre sorrindo, sempre... E eles só têm para comer o quê? Aquilo que a gente não usa para fazer o charque. Só as partes ruins do gado. E eles nunca discutem quando estão à mesa, eles nunca brigam. A mesa deles não é farta, não é alta que nem a nossa. E eles simplesmente vão descer na senzala. Desceu na senzala, alguns escravos em torno do braseiro, e a costela do gado salgada, terminando de ser assada. Ele pediu uma prova. E neste momento, nessa estância do Rio Grande do Sul, nasce o prato que depois o Rio Grande do Sul vai exportar para o mundo todo, o churrasco. Então o sal, ele também é tempero. Ele é vida, ele é conservante e ele é tempero. E nós somos isso. Nós somos vida, nós somos tempero, nós conservamos as amizades, conservamos as... Obrigado, minha irmã. Conservamos amizades, nós temperemos a vida dos outros. E é por isso que Jesus nos disse: vós sois o sal da terra. A questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: como se pode distinguir o bem do mal? Respondem as entidades: o bem é tudo que está em conformidade com as leis de Deus. O mal é tudo que for contrário a essa lei. Sendo assim, fazer o bem é proceder conforme as leis de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. Agora, o que é a lei?
A lei é dividida em duas partes bem distintas. Existem duas leis bem distintas, as leis morais e a lei da dilemática. O que é a lei, né? Na generalidade, quando nós estamos desencarnados, quando eu estou desencarnado, eu estou sob a égide das leis morais. Eu tenho sentimentos. A matéria não influi sobre mim, pois que sou um espírito. Quando eu estou desencarnado, eu sou um espírito. Quando eu encarno, eu sou uma alma. Eu tenho sentimentos, eu tenho sensações que somadas vai dar as emoções. Quando eu estou encarnado, quando alma, eu sinto a influência da matéria. Todos nós sentimos a influência da matéria. Quer ver uma prova? Nos dias do namorado, chega em casa para a esposa com uma nhoqueira ricamente embrulhada em fita vermelha e dá para ela. Arrumou incomodação para as próximas 5 encarnações. A matéria influi sobre nós, né? Então, quando a gente está encarnado, nós temos uma dificuldade de saber o que é fazer o bem, né? E o que é a dilemática que influencia no nosso comportamento quanto espírito encarnados que somos? São as leis que são naturais. Uma das leis naturais é a lei da física, né? Se a gente pegar um livro desses, pegar um tijolo, chegar ali na ponta e largar os dois, qual que vocês acham que vai tocar no chão primeiro? O livro, que é leve, ou o tijolo gauchão? O que toca primeiro? Os dois vão tocar no chão ao mesmo tempo, porque os dois estão sob a lei da gravidade, 9.4G. Se a gente pegar um milionário, levar no prédio mais alto de Porto Alegre e ir ali na Ilha dos Marinheiros, pegar o mais pobre dos catadores de recicláveis, levarmos para o alto do prédio e largarmos, os dois tocam no chão ao mesmo tempo. Não tem diferença nenhuma. Tu pode ter 300 quilos e o outro 50. Os dois batem no chão ao mesmo tempo. Não é questão de peso, é questão de massa. É lei da gravidade. Outra lei da física, que é uma lei divina, que é uma lei natural. 2 pedras marcianas mais 2 pedras marcianas em Marte é 4 pedras marcianas. 2 quilos de butano mais 2 quilos de butano em Netuno é 4 quilos de butano. Lei divina, não muda. São leis naturais. Quando eu pego a minha moto e empino ela e erro a manobra e bato com as paletas no chão, eu quebrei uma lei divina. 2 corpos sólidos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E dói. Como eu estou encarnado, eu tenho sensações, né? Na hora que bate com a paleta no chão, dói. E depois dói muito mais ainda o sentimento, que os meus amigos vão ficar rindo da minha cara, eu lá todo arranhado, tendo que ser auxiliado para tomar banho, trocando curativo, e eles rindo da minha cara. Como tá a boca aberta, deixou a moto cair. Quebrei uma lei divina, quebrei uma lei natural. Deus me puniu? Não. Quando a gente vê nesses programas as pegadinhas, a pessoa sobe em cima do telhado, tomou todas as cervejas da vida, sobe em cima do telhado e vai pular na piscina. Acontece muito agora no verão. A síndrome do ganso. A pessoa vê uma coisa de água e se atira dentro, quebra a cervical. Às vezes tem 1 metro só de água, 30 centímetros, tomou um monte de cerveja, cachaça, churrasco, se atira dentro da coisa, vai para o hospital com o pescoço duro. A pessoa salta de cima da casa, erra o pulo, bate na borda da piscina. Quebrou uma lei da física, uma lei natural, uma lei divina. 2 corpos sólidos não ocupam o mesmo lugar no espaço, portanto, eu me quebrei. Agora, quer ver a junção da dilemática com as leis morais? Eu pego o skate da minha neta, como eu estou na minha 6ª adolescência, a gente entra na adolescência aos 15 anos, nos 30 a segunda, né? E a gente chega na 4ª adolescência. Eu pego o skate e começo a me bobear, tentar andar com o skate. Dou com o cotovelo no chão, quebro o cotovelo. Qual é a sensação? Dor no cotovelo. Eu vou ficar bastante tempo com dor de cotovelo. Agora, a lei moral. A minha esposa chega em casa, a mulher que eu amo, as minhas coisas estão em cima do sofá na sala e ela diz assim: terminou o nosso relacionamento. Não dá mais pra gente continuar junto. Cada um segue a sua vida. Onde é que dói? Cotovelo. Né? Só que essa dor
é muito diferente da dor da fratura. Dói mais, machuca, arrebenta a criatura por dentro. E é dor. Como a dor do trauma físico, as dores dos traumas espirituais são mais profundos. Um ossinho quebrado, 30 dias de gesso resolveu. Uma questão afetiva amorosa mal resolvida, às vezes leva 3, 4, 5 encarnações para resolver. Então, meus irmãos, a questão de nós termos que fazer o bem faz parte do nosso processo evolutivo. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, com um determinismo à perfeição. Todos nós seremos arcanjos, anjos, serafins. O tempo que isso vai levar depende de cada um de nós. Colocamos uma criança com 4 anos no pré-primário, ela vai sair do jardim, ela vai entrar no fundamental, vai fazer o 2º grau, vai entrar na universidade, vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado, vai fazer o pós-doutorado. Quanto tempo vai levar isso? Depende do aluno. Cada um de nós está, neste momento, somando todas as nossas encarnações e nos propusemos a vir à Terra resolver determinados problemas. Muitas vezes, com aqueles espíritos que estão sob o mesmo teto que nós. Numa bela noite de quarta-feira, na Sociedade Espírita, onde a gente estuda e trabalha, nós recebemos a visita de uma entidade espiritual na mesa mediúnica e ela nos disse o seguinte: não transformem o centro espírita na casa de vocês. Transformem a casa de vocês num centro espírita. Façam o bem àqueles que estão com vocês na jornada. Façam um diálogo fraterno dentro de casa. Deem passe nos seus mais amados, nos seus mais queridos. Mentaliza um passe, né? Quando for fazer a comidinha e colocar uma aguinha no arroz, fluidifique essa água através da prece. Vai tomar teu banhozinho de chuveiro no final do dia? Pede para que Deus fluidifique aquela água, que ela não tire somente a sujidade do corpo físico, mas principalmente a sujeira dos nossos espíritos combalidos. E acontece. Fazer o bem. Não tem ninguém que venha à Terra que não possa fazer isso, porque faz parte da jornada evolutiva. O espírito, para crescer, não basta ele só não fazer o mal, ele tem que fazer o bem. E como é que eu sei que eu tenho que fazer o bem? Qual é a lei? Alguém pergunta para Jesus. E ele diz: a lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de todas as tuas forças. E a segunda, que é igual à primeira: amarás o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente usa isso, e mesmo assim, por causa da influência da matéria, por causa das sensações que nós sentimos quando estamos encarnados, por causa das emoções que nós temos, a gente olha para nossa filha e diz assim: não anda com a filha da fulana, porque a filha da fulana é má companhia para ti. Às vezes a nossa filha é má companhia para a filha da fulana. Mas como a gente está mergulhado na carne, a gente pensa assim: e aí, como é que a gente decide o que é bem, o que é mal? A receita da felicidade, saída dos lábios do próprio Mestre Nazareno. Não deseja para o outro o que tu não quer para ti. Sempre que a dúvida chegar a mim, perguntando: eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado? Vai lá na receita do Cristo. Se o que eu estou fazendo, eu gostaria que estivessem fazendo para mim, tu estás praticando bem. Caso contrário, revê o que tu estás fazendo. Recorte ao segredo do teu quarto e em segredo eleva o teu pensamento ao Pai e reza. Pede para Ele te esclarecer. E o esclarecimento vem. Fazer o bem. De preferência, sem ostentação. Nós temos um amigo muito querido, Dom Feliciano, e ele um dia, mês de inverno, junho, frio pra caramba, ele foi na casa da filha dele que mora no bairro Olaria, quase lá na divisa com Estância, no Residencial Portugal. Ao sair, ele pegou uma rua paralela, ao voltar da casa da filha, uma rua paralela a Boqueirão. E, de moto, andando devagar, olhou uma senhora com um vestidinho bem fino, alcinha, chinelo de dedo e um carrinho desses de mercado pequenininho, catando recicláveis.
Ele pensou, coitada, com esse frio, e no momento que ele diz que pensou, coitada, com esse frio, uma voz entrou pela nuca dele, não pelo ouvido, pela nuca, e disse, para, volta e dá a cédula maior que tu tiver na tua carteira. Ele voltou, olhou, não achou a mulher. E nisso vinha vindo um rapaz com uma mochila, caminhando, passos rápidos, fumando um cigarro, uma mochilinha nas costas, meio atrasado. Ele foi, voltou, foi de novo e não achava a mulher tinha desaparecido. Será que eu virei vidente? Eu vi uma mulher que não existe. Quando ele está voltando pela terceira vez e o rapaz com a mochila, já cada vez que ele passava, ia mais pro cordão da calçada, pensando, vou ser assaltado. E aí, quando ele passa pela terceira vez, ele vê que entre a parede de um supermercado e uma borracharia, 1 metro, 1,5 metros, se tanto, havia um latão e ela estava ali, catando recicláveis. Ele parou a moto, o rapaz vinha vindo, parou e ficou olhando para ele e disse, me faz um favor, pegou a carteira. Quando ele pegou a carteira, ele lembrou, antes de ir na casa da minha filha, eu passei no banco e o caixa eletrônico me deu 6 notas de 100. Eu só tenho notas de 100 na carteira. Queria matar o espírito que falou com ele pela nuca. Tirou, entregou para o rapaz fez assim, ele entrega para aquela senhorinha ali, o rapaz olhou, foi, olha o que o homem ali, olha o que aquele moço entregou para a senhora, olha o que aquele moço. A mulher pegou a nota, levantou para o sol e ajoelhou-se no chão e começou a chorar. Desse dia em diante, esse colega nosso lá, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, ele pega a moto, pega a bicicleta, pega o carro e sai pelas ruas da cidade procurando alguém que esteja catando reciclável. Mas ele tem o cuidado de cuidar se a pessoa não tem características de dependente químico, para não prejudicar aquela pessoa dando-lhe dinheiro para ela gastar com drogas. Ele vê que a pessoa realmente é trabalhadora, então ele troca. E o outro cuidado que ele tem, sempre quando ele vai no caixa eletrônico, que sai notas de 100, ele troca por notas de 20, para poder ter uma coisa. Está fazendo bem, está fazendo caridade. Quem é o catador de reciclável? É evangélico, é católico, é luterano, é ateu? Não importa. Tu está fazendo bem. E é isso que vai fazer com que um dia a gente chegue à condição de espíritos puros. Um espírito elevado, um espírito puro, ele perdoa os nossos erros? Não. Um espírito elevado, ele não perdoa erro. Por quê? Porque ele nunca se sente ofendido. A gente sabe o grau de evolução espiritual de uma pessoa pela capacidade que ela tem de engolir sapos, de baixar a cabeça, de imitar o mestre Nazareno no momento mais difícil da prova dele na Terra, quando as dores eram atrozes, quando o fluido vital se extinguia ali do corpo físico, ele eleva o pensamento ao Pai e diz, perdoa, não sabe o que fazem. Prova máxima da superioridade moral do Cristo. E a gente pode fazer essas avaliações. Quando eu faço bem, eu faço pensando em alguma coisa? Eu, quando comecei a fazer o bem, eu comecei a fazer bem egoisticamente, porque a gente entra no centro espírita, começa a falar de espíritos e a gente fica empolgado, e espírito para cá, e espírito para lá, e espírito para cá. Quando eu fazia alguma coisa, eu fazia pensando, essa pessoa deve ter alguma madrinha, uma mãe, um pai desencarnado, que vai me ajudar a me proteger, né? A gente começa assim, porque tu vai aprendendo, encarnações, a barganhar com a divindade. Primeiro, lá no Antigo Egito, a gente dava um cordeiro para Deus, depois a gente não sei o quê, depois na África a gente fazia oferenda para os orixás, depois a gente chega no Brasil, né? E a gente vai dando dízimo, e aquela coisa de barganhar com a divindade. Então a gente tem isso dentro do nosso espírito. E aí quando a gente começa a fazer a caridade, a gente começa a fazer a caridade por egoísmo. Mas vale a pena fazer a caridade por egoísmo, porque um dia a gente esquece que é egoísta e continua fazendo a caridade. E é isso que vai fazer, meus irmãos, com que a gente seja espíritos soberanos, plenos, livres de todos os maus, praticando o amor, praticando o bem superior, praticando a caridade, sendo solidário, sendo empático, pegar para ti a dor dos outros, auxiliar, não importa quem seja, amparar sempre. Eu trouxe para finalizar do Emmanuel, na execução da divina lei. Amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando o reino do amor, em cuja edificação devemos contribuir. Auxiliemos ao próximo tanto quanto desejamos ser auxiliados.
Cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Honremos os familiares amparando-os quando nos seja possível. Procuramos não prejudicar a ninguém. Trabalhamos com alegria, servindo a todos em favor de nós mesmos. Desculpamos as falhas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. Não cobiçamos dos outros senão as virtudes, as qualidades respeitáveis que nos compete imitar na experiência comum. Busquemos não realizar despesas além das nossas possibilidades, ainda mesmo que essa medida nos custe sacrifícios ingentes. Conservamos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria, a fé, o otimismo e a confiança. Não nos cansamos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito no espaço e no tempo. E a 12ª orientação que ele nos dá é: vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida a qualquer momento. E assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei. Fazer o bem não precisa de dinheiro, não precisa de posses. Fazer bem, basta querer fazer o bem. Madre Teresa, a santa de Calcutá, um dia foi entrevistada por um repórter e ele perguntou: o que a senhora tem como norte de vida? E ela disse: eu tenho como norte de vida o seguinte: toda pessoa que se aproxima de mim, eu tenho a obrigação de que quando ela se afasta de mim, ela saia melhor do que quando chegou próximo de mim. E nós podemos fazer isso através de uma palavra, através de um sorriso, um aperto de mão, um abraço. Hoje a população do planeta é quase 60% de mulheres, almas femininas. Tu olha para uma mulher se aproximando de ti, o cabelo cheio de pontas, isso aqui esbranquiçado, os lábios ressecados, demonstrando estresse elevado, e tu olha e diz para ela: como tá linda as tuas unhas. Pronto, nasceu uma mulher nova naquele momento. Um elogio: que bonito teu cabelo, que linda a cor desse teu batom, um bom dia, um boa tarde, um até lá, ou como vai, um obrigado. Já passando da hora, não gostaria de deixar passar que se em 1890 nós subíssemos numa árvore para cortar um galho, resbalássemos na escada, caíssemos, batêssemos a cabeça no chão e ficássemos 20 anos em coma, quando a gente acordasse, o que teria mudado? Os nossos mais amados, os nossos mais queridos que cuidaram de nós durante uma licença, seria o aspecto físico deles. Estariam mais velhos. Eu estaria mais magro, com os músculos todos atônicos, né? Perderia massa muscular, ficaria magro, sequinho, mas acordaria do coma. 1990. Eu subo numa árvore, corto o galho, caio, bato de cabeça no chão, coma por 20 anos. Quando eu acordar, vou estar bem alimentadinho, sarado, porque botaram a sonda nasogástrica, a sonda nasentérica, vou me alimentar. O fisioterapeuta vai fazer as massagens, eu vou estar com os músculos mais já prontos para começar a caminhada. E em 15, 20 dias eu estarei pronto para sair para a via pública a caminhar. E aí chega a Aninha e diz assim para mim: oi Marcos, melhorou? Qual é o teu Facebook? Hã? O teu Whats? O que é Whats? Tu sabia que ontem eu não pude participar de uma live porque deu pau no meu roteador e eu perdi meu Wi-Fi? A Ana tá louca, não é isso? Há um século atrás, 20 anos, não mudava nada. Hoje, 2 anos, tudo está mudado. Isso é bom? Maravilhoso. Só que tem um preço. Nós levamos 20 anos para aprender uma nova linguagem. iPod, iPad, iPin, aprendemos um monte de coisa. Só que a gente acabou esquecendo, por causa da agilidade que nós tivemos, que um linguajar novo. Bom dia, pai, a sua bênção. Bom dia, mãe, a sua bênção. Oi, vô, como é que tu tá? Como é que tá, vó? Passou bem a noite? Né? Vai com Deus, meu filho, que Jesus te proteja. Vai com Deus, meu esposo. Minha amada, querida esposa, como é que tu passou a noite? Nós
para aprender a falar a linguagem da inteligência artificial, nós desaprendemos a falar as palavras que nos unem pelo coração, as palavras que não deixam que a gente se torne obsidiado, as palavras que nos tornam diferente das máquinas. Porque daqui a 50 anos, segundo Divaldo Pereira Franco, o que vai diferenciar o ser humano do robô é que eu posso chorar na formatura de uma filha e eu posso sorrir no enterro de um colega. As máquinas nunca conseguiram fazer isso. Por quê? Porque máquina é máquina e eu sou filho de Deus. E Ele me ama e está sempre comigo. Que a paz do Cristo, hoje e sempre, esteja sobre todos nós, nossos mais amados, nossos mais queridos, e que, gente, nós sempre possamos praticar o bem, independente a quem quer que seja. Muita luz e muita paz a todos nós. Muito obrigado.